Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, dia 5 de julho, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos 9 ao 13. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e os pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa, da missão Palavra e Oração. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. E nessa sexta-feira, partilho com vocês com muita alegria a pregação do Evangelho de hoje, porque a história, o chamado de Mateus, tem muito a ver com a minha, com a sua história, com o nosso chamado. E eu quero começar essa pregação com essa reflexão. Você já se perguntou para Deus: Senhor, por que o Senhor me chamou? Por que o Senhor me escolheu? O que o Senhor viu em mim para me chamar, para estar mais perto do Senhor, para servi-lo? Eu digo essa pergunta, irmãos, porque é uma pergunta que eu já fiz e ainda faço ao Senhor. Quando eu olho para mim e vejo os meus pecados, os meus erros, vejo pessoas muito melhores do que eu, e quando o nosso humano reage assim, é aí que entra essa história de amor de um Deus que é completamente apaixonado por cada um de nós. Porque vejam bem, meus irmãos, a profissão de Mateus, o que o povo achava de Mateus, nada poderia encaixar com o projeto de um discípulo do Senhor. Mateus era cobrador de impostos, e os cobradores de impostos eram rejeitados pelo povo porque eles extorquiam as pessoas. E Mateus, então, ele não era bem visto pela sociedade, por aquelas pessoas, e principalmente pelos judeus. E com certeza haviam muitas outras pessoas que Jesus poderia ter escolhido, não é verdade, meus irmãos? Não é assim que nós pensamos? Então, por que Jesus escolheu Mateus? Essa pergunta é a resposta do Senhor para a nossa vida, porque eu e você podemos nesse momento nos colocar no lugar de Mateus. E o apaixonante, aquilo que move o meu coração, que não foi Mateus que foi ao encontro de Jesus, é Jesus que vai ao encontro de Mateus e faz para ele um convite que poderia mudar para sempre
a história da sua vida. Mateus, vem e me segue. Sabe, irmãos, eu fico imaginando qual foi a reação, o olhar, como é que o coração de Mateus ficou naquele momento, quando ele ouve aquela voz de Jesus: vem e segue. E quando Mateus ouve aquela voz, algo já muda no seu interior, porque quem ouve a voz de Jesus, ouve a voz desse Deus, que é apaixonado e que nos chama para uma vida nova. Os evangelhos não contam, nem o próprio Mateus, algumas situações que poderiam estar acontecendo na sua vida. Mas Mateus, ele deixa claro que o Senhor o chama. E quando ele ouve a voz do Senhor, ele não arruma desculpas, ele não pensa como o jovem rico que precisaria deixar e renunciar toda a sua riqueza. Ele não fala como alguns disseram: Senhor, deixa primeiro eu fazer algumas coisas na minha vida para depois eu te seguir. Não. Mateus, ele imediatamente levanta e começa a seguir Jesus. E a partir desse ouvir a voz do Senhor, a história da vida de Mateus nunca mais é a mesma. O Senhor disse: se hoje ouvires a minha voz, não endureça o coração. Mateus ouve a voz do Senhor, abre o seu coração e começa a segui-lo. E quando Mateus se levanta, meus irmãos, ele deixa para trás toda aquela vida velha, todo o seu passado, e ele é tocado a restituir aquilo que ele roubou. Ele é tocado para devolver. Ele é tocado pelo Senhor, porque aquela voz do Senhor penetrou no seu coração, na sua mente. E Mateus já não via outra saída a não ser se render ao amor de Deus. E ele já não queria mais aquela vida velha. Mateus ouve essa voz, se torna um discípulo do Senhor, e um discípulo com um chamado especial, um discípulo que escreveria, que anotaria feitos do Senhor, para que hoje pudéssemos ter o Evangelho segundo São Mateus, e as experiências que Mateus viveu, os milagres que ele viu acontecer, toda a caminhada de Jesus. Ele deixou para nós o seu Evangelho, para que hoje pudéssemos entender como que um Deus tão maravilhoso não faz acepção de pessoas e não escolhe os capacitados, mas capacita aqueles que ele chama. Com certeza, naquela época, essa escolha gerou muitas críticas, às vezes até entre os discípulos. Isso identifica alguma coisa com a sua vida? Porque com a minha, sim. Eu já me perguntei, e eu tenho certeza que muitas pessoas também já perguntaram isso para Deus. Mas, Senhor, por que que o Senhor chamou Paulo? Senhor, por que que o Senhor escolheu aquela pessoa? Por que que o Senhor me chamou? O que que o Senhor viu em mim? Eu já contei aqui uma outra vez, mas eu quero contar uma história que também marca muito a minha caminhada. A história diz que um certo dia, em um parque, havia
um escultor que estava ali com toda calma. Ele pegou uma pedra bruta e ele estava talhando aquela pedra. E o menino ia observando que aquela pedra, ela foi se transformando numa escultura muito bonita. O menino ficou observando e quando terminou, ele chegou e perguntou para o escultor: como que você conseguiu fazer essa obra tão bonita dessa pedra? Aquele escultor, sorrindo, disse para aquele menino: essa escultura já estava aí. Eu simplesmente tive o trabalho de tirar os excessos. Sabe, meus irmãos, e é assim que eu vejo que o Senhor nos vê. Ele sabe o que de verdade nós somos. Então, quando nós ouvimos a sua voz, o Senhor faz assim. Ele vai retirando aos poucos, com muita calma, os excessos da nossa vida, a sujeira que o pecado vai acumulando, e Ele vai nos refazendo e nos modelando de novo a sua imagem e a sua semelhança. Então hoje eu queria que você guardasse isso. O Senhor não nos escolhe por méritos, nem por aquilo que nós podemos ser. Ele nos escolhe porque Ele nos ama e Ele sabe que sem Ele nós não somos nada. O mérito, a honra e a glória é toda do Senhor. E é por isso que Ele escolhe os humildes, para que todos nós tenhamos isso no coração. Isso não é meu, eu não poderia fazer isso. Isso é obra e graça de Deus. Assim como São Paulo, com toda a sua sabedoria, declarou: agora já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E Mateus, então, ele foi chamado pelo Senhor para ser um dos 12, um escolhido segundo o coração do Senhor. E quando Jesus chama Mateus, Mateus o convida para ir à sua casa. E na casa de Mateus vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, convidados por Mateus para sentarem-se à mesa com o Senhor e com os discípulos. Porque Mateus, ele queria que os seus amigos, aqueles que eram também rejeitados, aqueles que muitos viviam errado, mas que tivessem a oportunidade de ouvir aquela voz que o chamou: segue-me. E eu creio que naquele dia muitos abraçaram a fé e tiveram a oportunidade também de mudar de vida. Mas esse gesto de Jesus e dos discípulos de se sentarem à mesa com os pecadores mexeu com os fariseus, incomodou os fariseus, porque os judeus, eles não faziam isso porque eles declaravam que isso era uma impureza. Eles não poderiam se misturar, eles não podiam se sentar à mesa com essas pessoas. Mas Jesus está ali, sentado à mesa e alimentando, mas principalmente alimentando aquelas pessoas com a palavra e com o amor de Deus. Jesus ouve aquela pergunta e a resposta do Senhor, como sempre, é recheada de sabedoria. Aqueles que têm saúde não precisam de médico. Eu vim para chamar os pecadores e não os justos. Meus irmãos, Jesus veio para nós, para aquele que está doente, para aquele que está sem vida, para aquele que já não tem mais saída,
Jesus veio para todos os Mateus da vida, que vivem uma vida errada, mas que lá no fundo do coração tem sede e tem desejo de se encontrar com o Senhor. É para mim e para você que Ele veio. Para os doentes, porque Ele é o médico dos médicos. Ele é o Senhor dos senhores. Ele veio para nos curar. Ele nos chamou para mudar a nossa vida, para dar sentido à nossa vida, para preencher o vazio do nosso coração e para mostrar que a nossa vida, sim, ela tem sentido quando nós estamos nele, para mostrar que há tempo de recomeçar, há tempo de reconstruir a nossa história, de escrever novas páginas no livro da nossa vida. Não importa o que nós fizemos no passado. Jesus, em momento algum, Ele cobrou alguma coisa de Mateus, e Ele simplesmente chamou: vem, segue-me. E é assim que o Senhor faz. Ele não está preocupado em nos cobrar os nossos erros, mas o coração dele arde para que nós possamos ouvir a sua voz, porque não existe ninguém que ouça a voz do Senhor, que tenha um encontro pessoal com Jesus e que continue vivendo uma vida de pecado. A vida de Mateus foi transformada e ele foi tocado a convidar os seus amigos para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a verdade. E é assim que o Senhor faz. Quando nós abraçamos a fé, nós somos tocados a chamar outras pessoas também para viver essa experiência de amor. Eu quero finalizar essa pregação de hoje com essa frase de Jesus do versículo 13: aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. Jesus falava para os fariseus, eles que faziam sacrifícios, eles que viviam uma religião da boca para fora, uma religião exterior, mas que não traziam mudança de vida. O Senhor falava: eu quero a misericórdia. E a palavra misericórdia, ela tem esse sentido: se colocar no lugar do outro, até que você sinta aquilo que o outro está sentindo. E Jesus, todos os dias, Ele usa de misericórdia com cada um de nós, se colocando no nosso lugar, sentindo a nossa dor e nos dando a oportunidade de pedir perdão e de recomeçar. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Nós estamos reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, que nesse dia, assim como o Senhor chamou Mateus, que muitos hoje, Senhor, possam ouvir a sua voz, que muitos hoje possam abrir o coração e possam seguir o Senhor, tendo a coragem de deixar para trás a vida velha, e que o Espírito Santo possa nos convencer que o Senhor nos escolhe, não porque nós merecemos, não porque nós temos algo a oferecer, mas porque o Senhor nos ama e deseja a nossa salvação. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos, em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.